gostoso ter você aqui sempre, viu? Também gosto muito de estar aqui. Obrigada. Aliás, a gente está sendo bem ouvida, né? Sim. Várias pessoas estão falando comigo, estão me comunicando que gostaram do que ouviram, Que do que legal. viram. Muito bom. Nós vamos subir mais vídeos seu. Hoje fica pronto mais um, que a Júlia já editou. Que bom, isso é muito bom, porque as suas mensagens são maravilhosas. Hoje nós vamos falar dos últimos 3 passos do processo todo, né? Isso. Que legal. E o 10º passo, ele vem falando para a gente, nos orientando, sugerindo que a gente faça um exame diário. Eu sempre lembro disso, que quando eu era criança, a gente chamava de exame de consciência. E todo domingo, todo sábado que a gente ia na missa, o padre atendia a gente em confissão, né? Hoje é uma vez por ano, uma vez cada 6 meses a gente faz isso. Mas naquela época a gente era orientado desde a primeira comunhão, a gente fazia o exame de consciência diário. E os passos vêm falando isso, que chama o inventário diário. A gente faz um inventário no 4º passo, que é o da nossa vida, que aconteceu na nossa vida. E no 10º passo, eu vou olhar a minha vida dia a dia para que eu não perca o foco. Aquilo que eu determinei para mim, eu vou olhar para aquilo e vou, se necessário, eu já vou fazer a minha reparação. Então, se eu fiz algo que ofendeu alguém, que magoou alguém ou eu mesmo, eu já faço esse ato de reparar comigo mesmo e reparar com a outra pessoa, se eu magoei, se eu feri, se eu dividi. E é muito bom isso para nós, quando a gente toma isso na nossa vida como um hábito. Sim. Né? Na palavra de Deus está escrito, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, né? Verdade. Então, se todo mundo, quando abaixar o sol, fizesse uma reflexão do que foi o dia, né? Verdade. Legal. Seria diferente os nossos relacionamentos. Porque quando a gente faz esse levantamento no 4º passo, a gente descobre que tem um monte de coisa que não dá mais para consertar, porque já é um fato na nossa vida. Mas agora, no 10º passo, eu posso, nessas 24 horas, já resolver essa situação, essa dificuldade que eu estou vivenciando. E posso me penitenciar com Deus também, né? Se eu errei o alvo, né? Que o pecado na programação é errar o alvo. Então, se eu errei o alvo, eu não queria, mas errei o alvo, eu observo isso e já refaço aquela atitude. Sim. Então, é muito rico. O arrependimento ele é diferente do remorso, né? Verdade. Então, quando você se arrepende, você muda o trajeto, né? Você muda aquela situação. E isso daí é maravilhoso. É verdade. E se puder fazer o quanto antes, né? Não passa, porque depois que deixa passar, às vezes fica difícil. Às vezes nem é as coisas que a gente fez de errado, mas eu tenho atitudes que me tiram do meu foco. Sim. Porque o dia todo parece que o mundo oferece oportunidades para você. E se você se desviar do seu foco hoje, amanhã, depois, daqui a pouco você não sabe onde você está mais. Exato. Então, você tem que desenhar uma linha de ação e caminhar naquela linha de ação. Não que todo dia vai ter que seguir certinho, mas o que for objetivo, eu vou premiar aquilo para que aquilo aconteça. Exato. E vou, com as outras coisas que estão acontecendo, eu vou escolher o que propicia eu cumprir o meu objetivo. Sim. E aí vem o 11º passo, que é importantíssimo. Diz assim: procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade a respeito de nós e forças para realizar essa vontade.
Olha que legal. Então, essa força para fazer aquilo que eu sei que é propósito da minha vida, porque quando nós desenhamos alguma coisa para nós e nós já entregamos e nós estamos nessa caminhada, aquilo é tido que está encaminhado, é visto como um propósito de Deus na nossa vida. Sim. E através da oração eu aprendo a prece, que é pedir, né? E a meditação, que é escutar. É o silêncio para ouvir a Deus. Sim. Às vezes eu falo que Deus não está me ouvindo, mas eu estou falando, e não Deus para para ouvir. Não paro para ouvir. Sim. E Deus fala no silêncio mesmo. E tem uma palavra, na palavra de Deus está escrito que Deus é o dono do querer e do efetuar. Então, é bem isso que você está falando, né? Se você tem o desejo de fazer um propósito e aquilo vai acontecendo à medida que você vai buscando, é confirmação de Deus, né? Eu também entendo assim. Que é um propósito de Deus. O propósito de Deus, ele vai se manifestando na vida. Sim. E às vezes há um momento na nossa vida em que a gente tem que escolher se aquilo é bom para mim ou se aquilo não é bom para mim. Porque é importante que eu vá desenhando o meu foco e vá caminhando para ele, para que aquilo que eu desejo aconteça. Muitas pessoas me perguntam assim, como é que eu sei o que é vontade de Deus? E aí, a nível pessoal, né? Eu penso assim, que existe uma vontade soberana de Deus que ninguém interfere. Por exemplo, eu ser brasileira, eu nasci nessa família, ninguém escolheu a família que, pelo menos conscientemente, ninguém escolheu a nossa família. A família de Deus, o ano que a gente nasceu, todo o equipamento que nós viemos geneticamente foi preparado para viver nesse tempo. Então, eu chamo isso de vontade soberana de Deus, sim, que a gente não dá para interferir, né? E tem a vontade moral de Deus que ele revela na palavra. Sim. Se você sai dessa vontade moral de Deus, você está não desejando a vontade de Deus para a sua vida, porque você está investindo na sua vida numa situação que você sabe que não é possível, que Deus não concordaria com aquilo, não está escrito, não tem nada escrito na palavra, não existe, às vezes nem na sociedade é aceito aquele comportamento, né? Então eu penso que... porque quando se fala da sociedade, né? A sociedade é composta de pessoas e a maior parte das pessoas realmente desejam a paternidade de Deus, desejam agradar a Deus, ter o governo de Deus nas suas vidas, tem, né, aquele respeito para com Deus. Então, a sociedade, quando é maioria cristã, tem as suas normas, os seus comportamentos. Então, quando você sai muito fora, quer ter um próprio governo da sua vida e a coisa começa a não acontecer direito porque Deus não está aprovando. Não está aprovando. Eu também penso que há situações em que já é um fato. Por exemplo, uma pessoa nascer homossexual. Eu penso que, dentro do que a palavra apresenta, a gente não encontra princípios para isso, vamos dizer. Mas a gente conta com a misericórdia de Deus. Então, Deus está vendo o coração. Isso
A gente não pode esquecer, porque Deus está vendo o coração da pessoa, então Ele está olhando para o coração da pessoa e está vendo, com o olhar dele que vê o presente, o passado e o futuro, Ele está vendo se aquela pessoa tem uma reta intenção. A reta intenção. Você falou tudo agora nesse final. Eu acho assim, todos nascem, homem e mulher, geneticamente falando, e a parte sexual. Vem ali o órgão, né? Está ali o órgão. E isso ninguém pode contestar. Porém, existe deficiências hormonais, existem... Veja, ninguém nasce deprimido porque é deprimido. Não. Tem crianças que nascem nervosas. Tem crianças que você vai acompanhando, 1 aninho chora muito, não dorme à noite, 2 aninhos, é aquela criança nervosa que até se mutila, morde a mão, Bate né? a cabeça no Bate chão. a cabeça no chão, puxa o cabelo, de nenezinho, né? A gente vê que acontece, não é que é regra, mas acontece, que puxa os próprios cabelinhos assim. Então você vê que está faltando alguma coisa ali, porque nossa matéria, ela tem uma química, né? A nossa biologia aí, ela é química. Então, se falta um nutriente ou se faltou na gestação, pode interferir. A gente vê depois lá na frente, com 10 aninhos, 8 aninhos, que o menino não engrossa a voz, tem a voz fina. Tem aquela menina que tem a voz mais rouca. Tem aquele menino e menina que não cresce, aí você precisa entrar com suplementações hormônio do crescimento, né? E hoje é muito comum, né? Sim, inclusive, por exemplo, a questão da genética, aí no caso, como você falou, interfere, por exemplo, a criança anã, né? Vem ali do gene, né, da formação e tal. Um gene já com aquilo. Então, o que acontece? Tudo na natureza acontece, só que o caráter é formado, a pessoa ela tem uma escolha, né? Ela tem uma escolha, porque tudo na vida é o meio que você vive, a educação que você teve e a sua escolha. Então, eu acho que está dentro disso que você falou, né? No final de tudo, você tem uma escolha de traçar o seu caminho, né? A sua melhor maneira de viver dentro daquilo que você espera ser felicidade, né? Verdade. E tanto é que quem está nos ouvindo está amando esses passos desse processo, porque realmente são maneiras processuais de transformar a vida numa paz, numa tranquilidade, numa autodisciplina. Adquirir a maturidade que Deus deseja, né? Porque eu penso assim, no trabalho que eu faço com dependência química, é muito difícil a pessoa, depois que ela iniciou na dependência química, ela poder escolher. Porque ela fica cativo daquela necessidade. Daquela necessidade. Aí eu penso na questão da homossexualidade também, de outros vícios, jogatina. Hoje a gente tem jogos de computador. Quantas crianças que a gente vai, às vezes numa festinha, né? Não
contato social e a gente vê que a criança não está brincando, ela está preocupada com o celular dela, fica até nervosa. com os Hoje jogos, em dia, tem né? criança que fica nervosa. E os pais, para que a criança não fique agitada, não fique cause desconforto, permite que a criança fique no celular. Já dá o celular, é verdade. Né? E aí a criança vai ficar mesmo, porque ela gosta e prefere Sim. do que se relacionar, do que brincar, do que, às vezes, se sujar na natureza. E essa criança não teve opção. Não, Ela já está num nível em que o pai, a mãe e a criança precisa ser orientada por um técnico que sabe o que está falando, como pode ajudar essa pessoa, essa família inteira. E eu costumo dizer que, no caso da família, não existe um culpado. Porque o sistema gerou isso. O sistema familiar, o pai, a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, a ancestralidade, tudo veio caminhando para chegar ali. Então, para desarticular tudo isso daí e poder responder sim à vida, vamos dizer, leva um tempo. E a gente tem que ter paciência. A pessoa que está vivendo uma situação dessa tem que ter paciência. Porque eu penso numa palavra divina que diz assim, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então, se existe esse propósito no meu coração, o que quer que esteja acontecendo, há um propósito divino por detrás disso. Sim. Deus vai transformar aquilo ali num bem para aquela família. E no caso de um sistema, aquilo lá é a ponta do iceberg. Embaixo tem tudo isso que eu estou falando para você. Então, o que eu estou vendo é o menino, uma menina com o celular, não prestando atenção na aula, não convivendo, aquilo ali que eu estou vendo. Mas, na verdade, existe um contexto que está oculto e que está sendo revelado através daquela situação. E, quando a gente está vivendo, a gente pensa que a pessoa problema é o problema. Não é verdade. Não. Dentro de um sistema, não é verdade. Todo o sistema, e é isso que, às vezes, no atendimento ou num serviço de grupo, a gente enxerga bem claro isso e as pessoas passam a enxergar. Por empatia, porque a hora que o outro vai contando a história, eu vou dizer, nossa, parece que está falando a minha história. Coisas, às vezes, que a pessoa não enxergou ainda, quando o outro conta. Por isso que é importante, nessas reuniões de grupo, o testemunho, né? É super importante. E a gente entender... no 11º passo, que Deus não revela a sua vontade de uma vez. Em Eclesiastes diz que ele revela parte a parte pela grandeza dele. E hoje eu entendo, tem algumas coisas na minha vida que se eu visse o todo, eu não ia nem iniciar. Sim. Por medo. Eu ia ter medo. Então Deus vai revelando parte a parte a vontade dele. E eu tenho que respeitar... Deus dá liberdade, né? Que Deus é assim. Deus dá liberdade. E Deus é assim. Então, a hora que eu entendo que Deus, desculpa, vai revelando a sua vontade conforme as coisas vão acontecendo, a gente diz passo a passo. Deus vai se mostrando e revelando qual é a vontade dele, cabe a mim aceitar e caminhar junto. E entender que Deus não está interessado no que eu faço de errado. Não. Isso que é muito difícil, para mim era difícil, porque o Deus que foi ensinado para mim era um Deus justiceiro, né? Ela toma lá e dá cá. Não, Deus não tem problema nenhum com o pecado. Por quê? Porque ele é o único Deus do perdão. Existe algum outro Deus do perdão?
Então ele está olhando para o que eu sou. E quando ele ora para o que eu sou, ele tem misericórdia. Toda vez que ele olhar para mim... Deus tem problema com aquele que não se arrepende. Mas não com o erro, com aquele que errou. Porque todos, a família inteira de Deus, não tem um que se salva, né? Todos são errantes. Aí ele não tem problema com isso, ele tem problema com aquele que não quer permanecer no erro. Então, aquele que não quer alinhar o seu caminho aí numa direção. E não porque isso vai fazer ele menos Deus, não. Mas porque vai me fazer menos homem ou menos mulher. O que entristece, vai tirar a minha dignidade. O que vai acontecer aí na consequência que entristece demais a ele, que a família dele diminui, né? E às vezes a gente pensa que ele vai ser pai de menos filhos. Olhando, ele não quer isso. Não quer. Olhando para Deus, a gente acolhe esse amor, porque a gente entende esta bondade de Deus, que não está vendo a minha atitude, porque às vezes eu não sei fazer. Eu não sei ter aquela atitude. Falo. Ai, como eu erro, eu não sei acertar, pai. Então, ele está olhando para aquilo que eu sou, o meu desejo de acertar. E outra coisa que eu vejo também, as pessoas... na palavra também está escrito, né? Bem-aventurado aquele que não tem prazer no pecado. Porque tem uma distinção aí, né? De você não estar nem aí, você vai fazendo, ou se você... O teu espírito se aborrece de você ter feito aquilo. O teu espírito se aborrece com você. É por isso uma que divisão dentro da gente, né? Tem. E é por isso, bravíssima, a Selenita, tem essa divisão dentro da gente. E é por isso que no 10º passo, você... tocou na parte da consciência, do exame da consciência, né? Então, o fato de você não ter prazer no pecado, você até acaba escorregando e fazendo. Mas tem prazer nisso? Você está achando que não tem problema? Ou você se aborrece com você? Então, isso é bacana. E uma outra coisa, assim, tem tantas possibilidades, a hora que você fala vai enchendo a cabeça da gente de ideias, né? Tem pessoas que acham que porque fez errado não tem mais conserto. Aí é a culpa, né? Não tem mais conserto. Para mim, quantas vezes escutei, eu sou ruim, Selenita. Eu sou muito ruim. Você não me conhece. Aí eu costumo ensinar uma frase que está num livro de um norte-americano. Eu acho que é mulher, se eu não me engano. Eu acho que é uma mulher, a escritora. Um livro muito antigo. E que diz, em meu lugar, o que faria Jesus? Então, isso é um norte das nossas vidas. Quando eu me converti para o Evangelho, eu fiquei sabendo deste livro, dessa história do livro, que é maravilhosa, e colou no meu pensamento essa frase, em meu lugar, o que faria Jesus? Porque eu não tinha exatamente uma régua, um parâmetro para eu ser melhor. Por quê? A gente está viciado nos comportamentos, não é? E daí, como que eu vou alinhar? Como que eu vou começar a caminhar, endireitar os pés, né? Para não ficar aquelas marcas de pé torto no caminho. Eu não tinha noção por onde começar. Aí eu falava para mim essa frase. Quando eu ia me irritar com alguém, quando eu tinha vontade de estourar com alguém, me vinha essa frase, porque eu adotei essa frase de verdade. Quando dá aquela vontade de ser ruim, né?
O programação chama isso de imperfeição. Sim. A gente sabe o que é bom, mas acontece Não, mas você coisa tá tão que a gente viciado fala, de- dá uma licencinha, Espírito Santo. Então eu coloquei essa frase. Então, se a pessoa vem me falar assim, não, mas eu não sei como consertar, eu sou assim, eu não tenho jeito, eu falo, não. Não vem com essa história da música da Gabriela, né? Eu nasci assim e você assim. Coloca em meus passos o que faria Jesus. Nessa situação, o que faria Jesus? Jesus não era tão manso como a gente pensa. Jesus, ele era bravo, né? Ele virou a mesa lá do templo, quando ele tinha que ficar bravo, ele ficava bravo, mas não se irava, né? Se irá, não pequeis. Então, se você for ficar irado, porque Deus se ira, mas se você for ficar irado, não pequeis. Então, Jesus tinha essa conduta e ensinava isso no Evangelho. Aliás, né, 5, 6 e 7 de Mateus é Uma o riqueza. estatuto, né, é a carta magna dos céus, do reino de Deus. Se você conseguir viver 5, 6 e 7 de Mateus, você está garantido. E é incrível que a psicologia vem confirmando Sim. toda esse discurso Sim, é por de isso Jesus, que eu digo. que não era só um discurso, ele vivenciava na vida dele, nas ações dele, o que ele estava falando. É por isso que eu digo, esses vídeos que estou fazendo com Selenita, essa entrevista, não é uma coisa religiosa. Isso engloba filosofia, psicoterapia, disciplina de vida, autoconhecimento, né? Verdade. Vamos para o 12º passo? Vamos. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir esta mensagem aos outros e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Então, o último passo me convida a não fazer isso de uma maneira mental, racional, mas a colocar em prática todas as minhas atitudes, eu vou colocar esses passos. E, na verdade, eu sou a mensagem. É aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, que vai ser o meu testemunho para outra pessoa, porque ela vai enxergar que eu estou conduzindo a minha vida de uma maneira diferente que ela conduz. Então, isso causa um interesse na pessoa, e aí você tem a possibilidade de explicar a maneira como você vive, como que você põe em prática esses princípios, e também libera o seu coração do peso, porque às vezes para a gente fazer o bem é custoso. Custa. É custoso. É uma das primeiras coisas que a gente aprende nos passos, é deixar ser o que é. Foi. Deixa ser o que é. Eu passo a admitir e aceitar aquilo na minha vida tal qual é. Eu, por mais boa vontade que eu tenha, eu não consigo mudar aquele fato. E se eu quiser ficar tentando, eu entro em sofrimento. Muita da nossa depressão é sofrimento. Outro dia eu atendi uma pessoa. Falta de esperança. Atendi uma pessoa que ela chegou falando que ela tinha uma tristeza, e a tristeza dela não tinha hora e nem porquê.
E que geralmente, a hora que ela via os filhos, que era uma hora de festa, uma hora legal, vinha para ela uma tristeza muito profunda, uma vontade de desaparecer, de não existir, e que ela gostaria de saber o que estava acontecendo. Enquanto a pessoa falava, eu já pensei, como é que foi? Quando que isso começou? Ela falou assim, eu era criança, bem pequena, eu já sentia isso. Eu posso dizer para você que com 8 anos, com um fato que eu estou lembrando, eu já sentia isso. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou assim, um irmão morreu. E, na verdade, eu perdi 2 ou 3 irmãos. E isso marcava muito a minha mãe. E eu sofri muito, eu sentia muita tristeza pela dor que a minha mãe sentia da falta dos filhos. E aí? O que faltou em tudo isso? A aceitação. Uma aceitação, existe uma negação da situação, começando na mãe, quem sabe na avó, e chegou até ela, que é a filha, que ela tem oportunidade de resolver isso e não deixar isso perpetuando para outros filhos dela. Que com certeza, se essa dor não for resolvida, ela vai continuar aí. Resolvida mesmo, não é relativizar, é resolver, né? E aí vem aquele, pensando nessa situação, eu trago comigo todas as pessoas que passaram pela minha vida, meus irmãos, a minha mãe, meu pai, que já são falecidos. Eu trago uma memória muito presente deles. Memórias afetivas. O lugar que você morou, o lugar que você gostou. O lugar que você sentava na mesa. Exato, que você estudou. Aquele amigo de infância que você não viu mais. Às vezes carregamos. Eu tenho uma amiga de infância que eu não vejo e eu carrego todos os dias lembranças dela, memórias e saudades. Isso já há 50 anos. Né? Eu conheci algumas pessoas, mas me veio agora uma pessoa específica que ela trazia isso com ela, que ela tinha uma amiga assim, que foi muito importante. E daí essa amiga arrumou um namorado, e daí não dividiu a amizade. Depois essa amiga casou, mudou-se. Quando eu conheci ela, devia ter uns 60 anos. E ela todo dia pensava nessa amizade. É uma não aceitação de um fato que é muito comum acontecer nessa idade de quando a gente era jovem, de a gente ter amizade com uma pessoa e aquela pessoa, a vida dela desviar aquela pessoa do nosso convívio. Você não quebrou aquele amor, aquela afeição pela pessoa, né? Você pode até aceitar, são coisas da vida realmente, mas você preserva uma saudade, uma memória, né? Aquele afeto, o desejo de rever. Né? Mas isso, trabalhado, é bom. Bom, é bom. É bom. Mas quando não é trabalhado, como no caso dessa pessoa, ela doloroso. Doloroso. Quando é doloroso, aí é uma e aí, quando nós trabalhamos isso com ela, no final do trabalho, ela falou assim, eu vou procurar, porque eu tenho facilidade de achar as coisas no Facebook, no Instagram. Hoje, com a internet. Ela falou, até do outro lado do mundo. Eu vou procurar, né, a pessoa. E ela teve oportunidade de se encontrar. Legal. E quebrar daquilo dentro dela. Que legal. Muito legal. É o amor mesmo sim. Se transformando em ação. Em aceitação, em auto-amor. Eu aceito essa imposição da vida. Sim.
Agora, quando a gente escuta algumas vezes, não é sempre, mas eu tenho alguém na minha vida que não consegue amar, não consegue ter empatia, não consegue sentir a dor do outro. Acontece, nós temos aí transtornos de personalidade que o cérebro nasceu com aquela forma, aquele formato, e a glândula pineal está com algum problema e tal, nasceu ali com alguma... Porque o cérebro, ele é uma coisa, uma plasticidade, né? Ele é moldado na formação intrauterina e tal. E, de repente, acontece de nascer com alguns transtornos de personalidade, como o narcisismo, por exemplo. O psicopata, ele não desejou ser psicopata, né? O psicopata, ele não sente nada, ele é daquela forma. Quando o psicopata, ele tem uma família, uma boa formação moral e uma educação que coloca princípios para ele, e tanto o narcisista, ele consegue viver de forma moral, mas não sentimental, né? E tem também as pessoas que amam demais. Verdade, a codependência, né? E que sofrem um amor exacerbado, que também precisa estar aí controlado. Encontrar o equilíbrio. Equilibrar. Porque a palavra de Deus fala para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a primeira pessoa do amor sou eu, né? Amo a Deus como a mim mesmo. Então, a primeira pessoa do amor sou eu. Eu tenho que me amar para que as outras formas de amor se manifeste. E daí Jesus veio e transformou o segundo mandamento, amar o seu próximo como eu amei. Então, fica a frase, em meu lugar, o que faria Jesus? Verdade. É uma frase que te dá direção ética, moral, sentimental e espiritual. Verdade. Né? Mas vamos lá no 12º passo. Então, o 12º já é o final, né? Do passo, que não é final, porque ele é um ciclo que se repete, chega no 12º, vai para o primeiro, segundo, terceiro, é um ciclo em que você vai, ele te aplica, principalmente o primeiro, segundo, terceiro, admitir, confiar e entregar, você vai usar todos os dias da sua vida. Que legal. E precisamos escrever isso, né? Tem muitos livros escritos sobre isso. Não, eu digo, na edição do nosso podcast, vamos escrever, definir o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 12º. Posso mandar. Com uma frase só. Posso mandar. Né? Para as pessoas não se esquecerem. Oh, que legal, Selenita. Como é bom te ouvir. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Nós vamos trazer a Selenita para outros assuntos. Ela vai estar sempre conosco, viu, Selenita? Que bom. Gostaria mesmo de estar. Gosto muito de te ouvir, viu? E eu agradeço de coração. Gratidão para você, para o seu canal, que ele possa crescer mesmo, as entrelinhas, nas entrelinhas, cresça e apareça. Obrigada.